Hoje eu quero falar aqui sobre algumas entidades mirins, né, de Exus mirins, Erês, entre outros. Há entidades também que são adultas e que se transformam em crianças, coloca chupeta na boca, usa fralda, pede doce, entre outras. Mas os Exus mirins existe uma coleção de representatividade e hierarquia, né, que existe, só que eu vou evitar de falar. Por quê? Para ficar o vídeo mais leve. Mas existe aqui, ó, só que eu pesquisei, existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 que eu consegui localizar. 12 só da parte dos mirins, fora os erês, fora outras entidades, tá? Então, o bruxo, ele envia um Exu mirim para um oponente com qual o objetivo? De trazer transtornos, de trazer desequilíbrio para perturbar a vida de uma pessoa que certamente é visada por eles, tipo o pai ou a mãe. Aí eles enviam essa entidade infantil, mirim, para que haja perturbação entre o pai e a criança. E ali traga muita confusão dentro do ambiente de casa ou do trabalho. E não somente isso, que venha perturbar, desequilibrar, trazer transtorno, muito desequilíbrio emocional, físico, em todas as áreas. Mas essa entidade, ela é utilizada para avisar não apenas especificamente a criança, mas eles utilizam dessa entidade infantil, né, para atacar de frente aquelas pessoas que são visadas por ele, seja o pai ou seja a mãe, né? A pessoa que eles acham, que acredita que vai ser mais vulnerável ao ataque, que vai ser uma pessoa mais vulnerável para irar, para enfurecer, para ficar enfurecida e ali causar aquela bagunça no ambiente, na harmonia dentro de casa. Essa entidade, ela causa, queridos, problemas. Por quê? Elas enviam, através das crianças, elas enviam energia de muita confusão, muita energia negativa, para afetar relacionamentos, projetos, trabalho, para bloquear a vida da pessoa, para trancar as portas da pessoa. Ou então, até mesmo ela é utilizada para bloquear aquela bruxaria que foi feita contra o oponente, e o bruxo ou a bruxa para se defender, para se proteger daquilo que vai voltar, certamente vai voltar para a bruxa, para a porta da bruxa. Aí eles utilizam das crianças para colocar elas como ponto de contato para ter acesso na família, entende? Seja com a própria criança, ou sejam deixando despachos como os objetos, né? Como ponto de contato para trazer o que dentro da casa? Destruição, perturbação, não somente isso, desequilíbrio, transtorno, muita confusão, né? Para amarrar o oponente, ou seja, aquela pessoa que é visada por ele, de repente nem seja a criança está sendo um ponto de contato através dessa demanda espiritual, mas para quê? Para fazer com que retorne, vise especificamente aquela pessoa que é visada, ou o pai ou a mãe, né? E esse oponente, para fazer com que amarra a vida da pessoa completamente através de mágoas, medo e transtorno. E a criança, quando ela recebe uma demanda espiritual, nesse quesito, por um Exu mirim, geralmente os seus filhos, eles vão sentir muita vontade de chorar, vai estar chorando o tempo inteiro. Isso são reações, né, das demandas que foram lançadas. Eles vão sentir mágoas porque essa demanda visa atacar o pai ou a mãe. Às vezes o pai vai chamar atenção ou vai ter um desentendimento com o filho. Isso vai gerar na criança muita mágoa, dificuldade de perdoar até o próprio pai ou a própria mãe que ele ama. Ele vai sentir medo de ficar sozinho no quarto, vai começar a ver vultos, entre outras manifestações. E não somente isso, pode até causar traumas se você não consegue identificar a causa. Identificar porque ele está com tanta mágoa, com tanta raiva, enfurecido. Quando essas demandas de Exus mirins são enviadas a uma criança visando o pai ou a mãe, a criança fica extremamente irritada, extremamente enfurecida, extremamente magoada, com medo, irritada, né? Por quê? Porque ela está sendo atacada por um espírito que foi demandado, foi uma demanda espiritual contra a vida dela. E para isso,
são usados as crianças que são filhos dos bruxos, das bruxas, dos feiticeiros, como ponto de contato para ter acesso a essa criança, né? Para ter acesso a essa criança. Ou também pode acontecer deles, por ser criança, por ter relacionamento e você não conhecer, eles podem oferecer doces, pirulitos para os seus filhos, ali já estão batizados. Aí, se aceitar, o negócio engrossa, o caldo engrossa, né? Então, por isso que vocês têm que orientar os seus filhos. Nunca come nada de ninguém, especialmente doces. Nunca receba presentes, nunca receba alimentos de conhecidos, de desconhecidos, seja de vizinhos próximos, seja longe, pessoas simpáticas. Não come. Se você viu alguma coisa que te ofereceu, você sentiu vontade de comer, fala pro papai, fala pra mamãe, que a gente vai comprar com você, comprar para você comer, entende? É assim, é na educação, é no ensino, é na disciplina que você consegue blindar o seu filho, e não somente isso, através de orações, através de jejuns, porque há caças de demônios, queridos, que só sai através de orações e jejuns infinitamente, com perseverança, com constância, tá bom? Então, eu espero que essa palavra possa ter falado com vocês. Eu quero lembrar vocês, para isso, eu quero deixar palavras de poder e autoridade sobre as suas vidas. Olha para você ver, no livro de Provérbios, é um livro muito sábio, que edifica a nossa vida. Provérbio 20:11 fala que até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e se a sua obra for pura ou reta. Então, há crianças que são educadas, são disciplinadas, são doutrinadas a obedecer o Criador, a ter reverência por Ele, a praticar coisas que são boas, né? A praticar obras de generosidade, de compaixão, de amor, de respeito ao próximo. Há outras crianças, conforme fala nessa palavra, que são conhecidas por praticar injustiça, praticar desordem, caos, destruição na vida de outras pessoas. Elas, consciente ou inconscientemente, porque são abduzidas pelos pais e por espíritos imundos, elas fazem, coitadinhas. Eu fico morrendo de dó. Elas fazem, porque elas inconscientemente, na realidade, elas não têm consciência daquele ato que ela está fazendo. Ela está sendo abduzida porque foram invocadas uma entidade e tomou posse do corpo dela, e ela vai manifestar aquela fúria, aquela ira, aquele despreparo de doutrina, de ensinamento dos pais, entende? Então, por isso que a própria palavra diz que os nossos filhos, eles são conhecidos pelas suas ações, se são bênçãos, se são maldição, né? Então, por isso que isso é sério. Então, aquelas pessoas, eu respeito, nós vivemos num país laico, eu respeito todas as religiões. A religião para mim é cuidar de órfãos e viúvos, conforme está na Bíblia, no livro de Tiago. Eu não gosto desse negócio de religião, de crenças, por quê? Porque isso traz destruição para os pais, para os avós, para os filhos e para as gerações infinitas que vão doutrinando os seus filhos conforme esses costumes. Se isso fosse uma prática legal, se isso fosse uma prática boa, que trouxesse alívio, trouxesse bênçãos, luz para a vida de uma família, queridos, eu aplaudiria com amor, sabe? Mas o problema é que essas práticas, essas crenças religiosas, a maior parte delas são praticadas para a destruição do seu oponente, daquela pessoa que eles não gostam, daquelas pessoas que, por crer em religião, em fé diferente da deles, eles querem de todas as formas destruir. Por isso, eu não gosto de nada que faz a destruição. Eu não apoio nada que venha a destruir vidas, a trazer amarras espirituais, né? A fechar caminhos das pessoas queridas. Quem pode fechar o caminho é o próprio Criador. A porta que ele abre, ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Então o Criador, ele nos dá esse privilégio de conhecer e de compartilhar isso com vocês. Eu quero finalizar com Matitial 19:14 e Isaías 54:17, cancelando toda demanda, né? Toda movimentação no mundo espiritual através de Exus Mirins contra as crianças, contra os seus filhos, contra a sua casa e contra a sua família. Assim seja. Matitial 19:14, e Alcha disse: deixa vir a mim as crianças e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. De modo algum, o reino celestial, se não tiver o coração puro, se não tiver o coração limpo, entrará.
Olha, tem muitos irmãos que estão sonhando com crianças, adolescentes indo para o inferno pedindo socorro, sabe por causa? Por causa de práticas e crenças tipo essa, que leva à destruição de vidas de um inocente. E essas crianças, elas estão sendo condenadas, assim como maligno. Por quê? Porque foram doutrinadas erroneamente. A destruição, a maldade, a malignidade, a dureza de coração, a rebeldia. Rebeldia, querido, é espírito do pai da mentira, do próprio Satanás. Ele se rebelou através de rebeldia, de coração endurecido. Por isso ele caiu, foi amarrado, acorrentado com correntes de fogo no abismo e querem destruir o maior número de vidas, inclusive as crianças e os adolescentes. Por isso que nossas orações não deverão cessar, para abençoar aqueles que praticam essas crenças, para que a visão espiritual delas caia e elas sejam livres. Nós temos que desejar por a libertação dessas pessoas, dessas famílias, ainda que elas nos odeiam, porque há uma entidade que está sobre a vida dela, há um espírito maligno que está sobre a vida dela, que certamente vai nos odiar por causa da luz, por causa da presença do Criador sobre as nossas vidas. Mas ainda assim nós temos que sempre lembrar que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, né, queridos? Agora vamos finalizar com Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Altíssimo, a sua herança que vem de Al, diz o Criador, e o de Rei, Vav Rei. Então é pelo poder e autoridade do nome de Al Shamashi que nós neutralizamos agora toda a ação de Exus Mirins, Exus Erês, entre outros, contra esta vida, contra esta casa, contra essa família. Nós neutralizamos, nós destruímos pelo poder do nome de Al Shamashi toda a influência, todo o movimento, toda a comunicação. Nós cortamos todos os laços, todos os vínculos, todos os pontos de contatos que foi utilizado através de crianças abduzidas por Exus Mirins. Nós neutralizamos toda a fortaleza espiritual contra esta casa, contra essa criança, contra essa família. Por um caminho veio, por 7 voltará. Destruído, amarrado e acorrentado nas profundezas do abismo, silenciada e imobilizada. A palavra do Criador diz também que se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, que é certeza absoluta que não obterão êxito. Então, sendo assim, nós declaramos no mundo espiritual, que vem repercutir no mundo físico e natural, que toda movimentação de Exus Mirins contra seu filho ou sua filha, contra a sua família, contra os adolescentes, contra a sua casa, com o objetivo de visar o pai ou a mãe, ou o tio, a avó, nós neutralizamos toda essa força, toda essa influência e declaramos anulada, declaramos cancelado e silenciada, volta já para as profundezas do abismo, só, e de lá não volta nunca mais. Assim seja, queridos, assim seja, aleluia, que paz e graça e salvação, né, eu desejo para você, né, para sua família, para os seus filhos, e que a presença do Criador seja tão forte, seja como um farol, que adversidade nenhuma, bloqueios nenhuma, amarras nenhuma poderá permanecer ou prevalecer, perturbação alguma diante da sua vida, da sua casa. Porque a porta que ao abre não tem demônio que fecha. E a porta que ao fecha não tem demônio que abre. Assim seja, queridos. Então tudo é por Ele, com Ele, para Ele sempre. Tenha consciência disso. Que há situações nas nossas vidas que nós temos que passar até para a libertação espiritual dessas pessoas que estão acorrentadas, cativas por espíritos imundos. E elas vão tentando, vão fazendo, o Criador vai dando livramento, vai dando, permite algumas coisas para elas ver que o poder do maligno é limitado, que o poder do diabo é limitado. Só toca se o Criador permitir, para a glória e exaltação do nome dele. Lembra de Jó? Jó, o diabo desafiou o Criador. E o Criador permitiu até uma certa parte para que o nome dele fosse exaltado e não fosse esquecida a sua soberania sobre os céus e a terra. Xalaim de Alcha, paz e graça, queridos.